Olá, iniciamos agora uma entrevista com o Dr. Tiago Pata, diretor clínico do Instituto Vigor, uma clínica pioneira no tratamento do sobrepeso e da obesidade. Olá, Dr. Tiago Pata, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sr. Osmar, bom dia a todos os espectadores do portal Notícias Tudo Aqui, é um prazer estar aqui participando dessa entrevista. Dr. Tiago Pata, vamos começar o senhor nos explicando. O senhor é presidente de duas instituições, se não me engano, ligado à área da bariatria. Quais são essas instituições? Então, Sr. Osmar, como conversamos, então, o Instituto Vigor é uma clínica que tem dentro do seu DNA o pioneirismo no tratamento multidisciplinar da obesidade. Estamos com 11 anos já de história dentro da cirurgia bariátrica no estado de Rondônia. E hoje eu realmente tenho a honra e o prazer de representar dois grupos médicos aqui, sendo presidente fundador da Sociedade Brasileira de Videocirurgia e Cirurgia Robótica de Rondônia, Sobracil, e presidente fundador também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a SBCBM, de Rondônia. Então essas entidades, elas são as autoridades máximas no que tange a organização, a regulamentação e a certificação nessas áreas e nessas especialidades. Então, nós dependíamos de um número mínimo de especialistas nessas áreas para que a gente pudesse, então, ter a nossa regional. E, por Rondônia, na última década, ter tido um crescimento exponencial, tanto na área da videocirurgia quanto na área da bariatria, então nós conseguimos aí, juntando todos os titulares especialistas das áreas, fundar essas duas sociedades, que têm como objetivo cuidar, organizar, regulamentar a profissão, evitar pessoas não atuantes ou não especializadas na área em estar fazendo tipos de cirurgias que não foram devidamente treinadas para isso. Em última instância, essas sociedades protegem o usuário, protegem o paciente, porque elas são uma fonte segura de busca rápida e fácil do médico que você está sendo consultado para saber se ele é de fato um especialista ou não naquela área. No estado de Rondônia, o senhor e o Instituto Vigor são pioneiros nessa atividade. A gente tem um papel bastante importante aqui desde o final de 2009 e nós participamos da grande revolução aqui, que foi a mudança da cirurgia bariátrica convencional, que já era realizada aqui no estado, e tivemos um papel muito importante na padronização da cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia feita por técnicas minimamente invasivas, videocirurgia, videolaparoscopia, são sinônimos. E são cirurgias muito mais seguras, cirurgias com um tempo de internação muito melhor, com uma recuperação muito mais rápida e que, de fato, hoje são considerados o padrão ouro, digamos assim, a melhor opção para esse tipo de cirurgia. Nós vamos ter uma oportunidade na entrevista para discorrer mais sobre essas técnicas. Mas eu queria saber do senhor agora, em relação ao momento que nós estamos vivendo. Quais têm sido os impactos da pandemia do novo coronavírus na bariatria, na obesidade, no sobrepeso? Bom, a obesidade, ela por muitos anos ou muitas décadas, ela foi uma doença negligenciada por diversas entidades médicas, diversas associações internacionais, como a própria Organização Mundial da Saúde, que muito tardiamente reconheceu na década de 90 a obesidade como uma doença. Até então, a obesidade era tida como um estilo de vida, um descuido pessoal do paciente, o que gerou, de fato, muito preconceito sobre o tema. E nós temos hoje até termos específicos que relatam esse preconceito, como, por exemplo, o termo da gordofobia. Então, quando a gente ouve aquelas palavras, fulano tem 150 quilos porque quer. Se ele quisesse emagrecer, era só ele parar de comer. Isso foram termos e conceitos equivocados criados por um tardio reconhecimento, de fato, de uma doença crônica, progressiva, vitalícia, dispendiosa e potencialmente letal quando associada a outras doenças, como diabetes e hipertensão. E há mais de uma década, 1/3 da população mundial está com obesidade e 50% da população mundial está com sobrepeso. Então, nós temos também no Brasil 22% dos adultos com obesidade e 50% dos adultos com excesso de peso. O que mostra que a obesidade ela já é uma pandemia há pelo menos 15 anos no mundo. E, infelizmente, nunca se atinou, ou pelo menos nunca se houve movimentos políticos e sociais
combatendo uma doença tão agressiva que no mundo, de cada 3 óbitos hoje, um desses óbitos tem relação com doenças relacionadas à obesidade. A pandemia, ela mais uma vez, ela eviscerou o descuido que se tem com obesos no decorrer de décadas, já que logo no 2º, 3º mês de pandemia, assim que os primeiros estudos clínicos começaram a sair, estratificando os grupos mais vulneráveis, mais uma vez veio para a vitrine um paciente fragilizado, um paciente que é uma presa fácil não só para o coronavírus, como para diversas outras patologias, e mais uma vez um grupo de pacientes que representa 1/3 da população mundial, que ninguém se atinou ou se atentou em proteger, que foram os obesos. Então, na pandemia, o obeso ou a obesidade foi caracterizada por estudos clínicos de diversos países como o fator de risco mais grave para as formas graves e os óbitos com o coronavírus, independente da idade. Então, se eu pego crianças, adolescentes, adultos e idosos e faço uma conta onde eu avalio daquele grupo quem mais faleceu, 75% desses óbitos tinham a obesidade ou doenças como a obesidade envolvidas nesse processo. Nossa, isso é muito alto, não é? Muito alto, que motivou, ainda bem, pelo menos um país no mundo a fazer algo sério, que é a Inglaterra. A Inglaterra lançou um programa agora que é zerar a fila de cirurgia bariátrica no Sistema Nacional de Saúde, onde eles vão traçar um programa nacional ofertando essa cirurgia para todos que têm indicação, de forma dentro da regra do sistema público de saúde deles. E inclusive com brasileiros coordenando esse tipo de ação no Reino Unido. Por quê? Eles identificaram que os leitos de UTI, os insumos médicos, a grande parte das internações em hospitais eram feitas por pacientes obesos. Ou seja, se nós tivéssemos menos obesos, nós teríamos tido um colapso menor em todo o sistema de saúde público. E no Brasil se ensaia alguma coisa? Infelizmente, não ouvimos sequer alguém falar sobre a vulnerabilidade dos obesos, pelo menos no que tange o sistema público. O que tivemos foram notas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica evidenciando esses estudos de que os obesos estavam dentro de um grupo de risco muito importante, e também o Conselho Federal de Medicina, que assim que saiu esses primeiros dados da vulnerabilidade desse grupo de pacientes com coronavírus, recomendou a imediata retomada das cirurgias bariátricas no dia 21 de maio de 2019, entendendo que a cirurgia era a forma mais rápida de se tirar um paciente desse grupo tão vulnerável, de tão alto risco para as formas graves do coronavírus. Doutor Tiago, e como é que se classifica a obesidade? Ela é uma compulsão, é um distúrbio, é uma síndrome? Afinal de contas, o que é a obesidade? A obesidade é uma doença. Então, a obesidade tem, como eu disse aqui no começo, pela própria Organização Mundial da Saúde, pelo CID, aquele Código Internacional de Doenças, é caracterizada como uma doença vitalícia, progressiva, dispendiosa, degenerativa, incapacitante e potencialmente letal quando associada a outras doenças. Então, a obesidade, ela é considerada a mãe de todas as comorbidades. Então, nós temos aí, por exemplo, dentro dos obesos, 70% diabéticos, 72% são hipertensos, 30% desses pacientes vão viver menos do que 20 anos que eles poderiam viver a mais, uma expectativa de vida baixa, alto índice de afastamento laboral por problemas articulares, por hérnias, por lesões de coluna, por dificuldades locomotoras, um alto índice de transtornos emocionais oscilando entre depressão e transtornos bipolares, isolamentos sociais, infertilidade nas mulheres. Então, a obesidade, ela abre porta para cerca de 50 doenças associadas. E, de fato, ela é hoje considerada uma doença com essas características: crônica, progressiva, incurável e potencialmente letal. Doutor Tiago, o senhor me fez lembrar que não muito tempo atrás, ali na minha juventude, se perguntava: como é que vai fulano? E o outro dizia: ele vai muito bem, está gordo, bonito, corado. A obesidade era sinônimo de saúde e de sucesso pessoal. Hoje é o inverso. Essa visão de que uma pessoa acima do peso ela estava mais vistosa, estava dadivosa, a pessoa estava bem financeiramente, foram conceitos e culturas equivocadas que foram criadas, que hoje, de certa forma,
atrapalham essa mudança de paradigma, né? É lógico, você viu uma criancinha mais rechonchuda, você falava, nossa, que bebê lindo, aquela coisa. Mas nós sabemos que, infelizmente, a longo prazo, esse não é o melhor caminho. E aí vamos citar o exemplo de Rondônia. Nós moramos num estado eminentemente rural e nós todos temos oportunidade de andar na zona rural. E eu tenho certeza que todos nós já nos deparamos com agricultores de 90 anos, de 85 anos, de quase 100 anos, nem que seja cuidando de uma hortinha no quintal da sua chácara. Mas acho difícil nós encontrarmos obesos de 80 anos. Então, aquela ideia de saúde, de vistosidade da obesidade, ela é algo muito passageiro. É algo que, na verdade, quanto antes ocorre, pior seria. Agora, é a glamourarização de doenças, e isso ocorre com outras patologias, né? Agora, o que é mais interessante é que a indústria alimentícia, ela sabe disso, e ela aproveita essas ondas. Então, quando você pega o número de propagandas que a gente tem, de investimentos em mídia para alimentos não saudáveis, e o número que a gente vê para alimentos saudáveis, nós podemos colocar aí que nós temos 90% de gasto e investimento em mídia para algo que não é saudável. Ou seja, porque glamourizou, ou seja, é comer aquele pacotinho brilhante, é aquele alimento que você aperta um botão e ele sai na bandeja, é o fast food. Então, é o que nós chamamos de alimentação hedônica, é aquela alimentação que visa comércio, que visa números, que visa vender, independente do que tenha dentro daquele pacotinho. E a indústria sabe disso. Mas existe também, ainda bem, recentemente, um movimento contrário, buscando uma alimentação mais saudável. Nós temos visto hoje os produtos fitness, as lojas de alimentos orgânicos, o McDonald's vendendo salada na opção da batata frita. Ou seja, o mercado está entendendo que, mesmo sem ele se dedicar para isso, mesmo sem, de certa forma, a grande mídia orientar para isso, aquela dúvida se o fast food, se o refrigerante faz mal, que tínhamos na década de 80, 90, hoje já não é mais uma dúvida, hoje é uma certeza. Então, às custas penas, a população por si só está buscando alimentos mais saudáveis. E isso é o que nós chamamos de alimentação homeostática, é quando eu quero uma alimentação equilibrada, de fato porque eu preciso e não pelo que o comercial está me mostrando.